Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Geslaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, falo em especial da redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos Concursos. Saúde pública e valorização do SUS é o que abordo. E, sem dúvida, é tema potencial a redação do CNU, porque impacta os direitos humanitários, a igualdade social, a equidade, a estrutura sanitária básica. Enfim, ao puxarmos um fio, chegaremos às verbas para as pesquisas acadêmicas, para a aquisição de medicamentos e vacinas de distribuição gratuita e muitos etc. O SUS é, sim, um dos pressupostos para a justiça social. Vamos conferir tudo isso juntos daqui a pouquinho, porque deixa-me primeiro dizer a vocês que vou dividir esse episódio em 2 blocos. No primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do CNU. Quero dar um norte a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, a tese e alguns argumentos que acenem à valorização do SUS. Nesse primeiro bloco, ressalto que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia revolucionária para a seleção de servidores, o Concurso Público Nacional Unificado. Parabéns a essa iniciativa governamental. E a melhor notícia é a de que o CNU contempla a escrita de um texto, que será avaliado em até 100 pontos. Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Desse modo, pensemos no limite padrão, um texto de 20 a 30 linhas, 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Recolhi para vocês, do edital do CNU, os 5 critérios de avaliação do texto, quais sejam: adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. No primeiro critério, adequação ao tema. O candidato deve tomar todo o cuidado para não fugir nem tangenciar o tema. E para não incidir em nenhum desses erros, o ideal é que ele utilize em cada um dos parágrafos pelo menos uma vez a palavra ou a expressão-chave. E, para não cometer repetições, o candidato deve procurar palavras ou expressões sinônimas. Rapidamente, é importante frisar a diferença entre fugir e tangenciar o tema. Foge do tema o texto que não focaliza nem o assunto mais abrangente, nem, por óbvio, o recorte temático propostos. Por seu turno, tangencia o tema, o texto que focaliza o assunto mais abrangente e não necessariamente o recorte temático. No segundo critério, atendimento ao tipo. Será proposta ao candidato a redação de um texto argumentativo, que, como sabemos, há de ser um texto híbrido, quer dizer, misturado. Deve haver trechos informativos, por exemplo, retomadas históricas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se fará a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam a argumentação. Mas, cuidado, o texto pronto deverá ser predominantemente argumentativo. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui,
é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver uma conjunção ou uma locução conjuntiva no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Alto lá! Na verdade, a atenção deve se voltar a dois tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabei de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, deve haver uma conjunção. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Veja, agora não se trata de uma verificação de superfície, e sim de mergulho, de leitura atenta do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse mesmo critério, confere-se também a capacidade do candidato em escrever sem incidir em repetições. Outro detalhe muitíssimo importante: não se deve construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo, vai ficando esquecida em meio a tantas intercalações. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do candidato em selecionar, organizar e relacionar argumentos pertinentes ao tema. Esse critério é bem complexo, mas vai ficar fácil. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de repertórios e argumentos, causas, consequências, exemplificações, citações, obviamente, bem conectadas, bem relacionadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Tenho uma estratégia para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de partida do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, o parágrafo introdutório, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabem aqui, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada, bem sintética, das principais ideias do texto, ou até mesmo apontamentos que solucionem eventuais problemas então discutidos ao longo do texto. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal. As aulas de gramática devem vir à tona. São avaliadas a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordâncias, de regências, além da escolha de palavras formais, palavras que se contrapõem aos coloquialismos, às gírias e aos cacuetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa
Anacronismo significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não deve fugir do universo vocabular do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê. Até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples, é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, qual seja a saúde pública no Brasil e a importância da valorização do Sistema Único de Saúde. Apresento também a tese e, em especial, alguns motivos para que nós, brasileiros, reconheçamos que, de fato, o SUS é um dos sistemas mais inclusivos e mais eficientes do mundo. Antes de eu sugerir a frase de apresentação do tema, faço algumas ponderações. A Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como um direito fundamental. Isso significa que todos têm direito a tratamento adequado, gratuito, fornecido pelo Estado. Antes da Constituição de 88, o Sistema Público de Saúde atendia apenas os trabalhadores vinculados à Previdência Social. Hoje, o texto constitucional garante atendimento a todos. E esse atendimento há de ser integral. O SUS oferece desde os procedimentos mais simples, como o aferimento da pressão arterial, até os mais complexos, como transplantes de órgãos. É certo, a Constituição de 88 avançou sensivelmente. Outra situação que destaco é a seguinte: igualdade e equidade, nesse contexto, são conceitos, são valores diferentes. Igualdade se refere ao tratamento idêntico a todos os indivíduos, sem discriminação nem privilégios. Equidade é um princípio que procura compensar desigualdades específicas entre as pessoas. Em outras palavras, pelo princípio da equidade, o que vale é atender cada paciente de acordo com suas enfermidades, com suas demandas particulares. Por exemplo, um paciente precisa de uma consulta oftalmológica. Outro precisa de uma prótese de quadril. Ok, pelo princípio da equidade, ambos serão atendidos independentemente de quanto isso vai custar ao SUS. Isso é atendimento integral equânime. Percebam que ambos os conceitos, igualdade e equidade, são complementares e essenciais para o bom funcionamento do sistema de saúde público, conforme os ideais da Constituição de 88. Feitas essas considerações, é possível agora apresentarmos mais consistentemente o tema. Assim, a Constituição Federal de 1988 criou o SUS, Sistema Único de Saúde, norteado por 3 princípios básicos: a universalização, que garante a assistência médico-hospitalar a todos os cidadãos, a integralidade, que prevê a completude do tratamento, e a equidade, que nada mais é do que a assistência personalíssima ao paciente. Ok? Agora falo da tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo da argumentação. Minha tese é esta: por seu alcance e eficiência, o SUS se desponta como um dos sistemas mais inclusivos e mais eficientes do mundo, motivo pelo qual
as críticas não devem, em hipótese nenhuma, ser maiores do que o reconhecimento da grandeza do sistema. Apresentados então o tema e a tese, vamos aos argumentos. Selecionem pelo menos 2 para desenvolverem e, enfim, escreverem a dissertação. 1. Prevenção e promoção da saúde. O SUS tem um papel crucial na promoção da saúde e na prevenção de doenças, o que se dá por meio de campanhas de vacinação, programas de educação em saúde e monitoramento de condições sanitárias. Essas ações contribuem para a redução da incidência de doenças transmissíveis e não transmissíveis, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população. 2. Atendimento integral e multidisciplinar. O SUS promove um modelo de atenção à saúde que contempla o indivíduo de maneira integral. Há apoio diagnóstico e terapêutico, quer à saúde física, quer à saúde mental. A integração de diferentes profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos, permite esse tratamento completo. 3. Inovação e pesquisa. O SUS também custeia pesquisas acadêmicas, o que contribui para a descoberta de medicamentos, terapias, e isso tem potencial para levar o Brasil à vanguarda da medicina global. 4. Universalidade e acesso. Outro motivo para que valorizemos o SUS é o fato de o sistema, com mais de 42 mil unidades distribuídas por todo o território nacional, atender cerca de 75% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS. Isso segundo dados recentes do Ministério da Saúde. Aqui é preciso dizer também que o SUS atende a demandas não atendidas por convênios médicos particulares. Não é segredo que há uma lista extensa de exames, procedimentos e cirurgias não cobertos pelos planos de saúde privados. 5. Redução da mortalidade infantil. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o SUS conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil de 47 para 12 por 1.000 nascidos vivos. Essa aferição leva em conta o intervalo de 1990 e 2019. Olha só, que dado importante, não é mesmo? Pessoal, há também alguns pontos que, de certo modo, depõem contra a eficiência do SUS, um dos quais é o subfinanciamento. Então quer dizer que há pouco dinheiro? Bem, é preciso lembrar que o atendimento é gratuito. Obviamente, por detrás dessa gratuidade, entendamos que o SUS é financiado pelos impostos que pagamos. Mas, sim, a fatia do PIB destinada à saúde tem se mostrado insuficiente. O que destaco aqui é o fato de que, muitas vezes, os recursos sejam insuficientes para cobrir todas as necessidades da população. Isso pode resultar na falta de infraestrutura, na escassez de medicamentos, nos equipamentos obsoletos. E tudo isso vai impactar negativamente na qualidade do atendimento. E, nesse ínterim, se alguém me disser que não se trata de insuficiência de recursos, e sim de má gestão do dinheiro público, eu vou ter que admitir. Em 2022, mais de 9% do PIB foram empregados na saúde, o que equivale a mais de 900 bilhões de reais. Com razão.
É muito dinheiro público a ser administrado num instante em que a corrupção corre à solta. Pois é. E faltou ainda apontar as filas quilométricas de pacientes à espera de atendimento. Mas espera aí, não vamos perder de norte que estamos defendendo a tese de que é preciso valorizar o SUS. Nosso olhar, então, não pode se voltar a pontos, digamos, negativos ao sistema. Podemos, ou melhor, devemos argumentar, se é que você pretende seguir essa linha de raciocínio, que, apesar das contribuições do SUS, as mídias sensacionalistas prestam relevantes desserviços ao veicularem apenas ambulatórios depredados, profissionais desidiosos, filas intermináveis de pacientes, alguns dos quais acabam morrendo à espera de socorro médico. No entanto, convenhamos, o bom atendimento do SUS não é furo de reportagem sensacionalista, mas o atendimento que, por N motivos, deixou a desejar, isso abastece os telejornais, muitos deles extremistas. E então entram os holofotes, os microfones que espalham medo e sangue a um público que, além de fazer coro à desinformação, desacredita na eficiência do SUS. É muito fácil engrossar a fila daqueles que maldizem o SUS. E, se me permitem o gracejo, aqui a máxima popular, a voz do povo é a voz de Deus, não se confirma. Faltam ao povo que pragueja o SUS mais leitura e mais conhecimento de causa. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir. Caso queira conhecer, já está disponível no site uma dissertação modelo sobre esse tema. Um abraço, ótimas redações, excelentes resultados no CNU e até o próximo episódio.